Olá pessoal, 20 horas, vamos fazer a nossa 20ª live, né? Essa noite vamos falar com a doutora Bia, vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? Sobre as contas, né? Que ou seja, que é o grande problema, né? Falar sobre os contratos nesse momento de crise, como é que a gente renegocia os contratos, como é que cobra o honorário, como é que precifica. Vamos para a nossa 20ª live. 20ª live. Deixa eu já fixar aqui o canal do Telegram. Pessoal, tá fixado aí o canal do Telegram, tá bom? As outras 19 lives estão transcritas já, estão todas lá no canal do Telegram, tá aí abaixo o link. Hoje nós vamos falar com a doutora Bia, né? A Bia é nossa professora aqui do DX, nossa parceira. Vamos falar um pouquinho sobre precificação, como cobrar os honorários, como é que reorganiza, né? A Bia já está aqui. Como é que reorganiza aí a questão dos contratos? Vamos lá. E aí, doutora Bia? Olá, tudo Tudo bem? bem? Que bom revê-lo. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Tá aí em Curitiba? Estou, né? Estou aqui já faz 3 semanas, né? Eu viajo bastante, mas estou tocando todas as reuniões online. Chega a ter aí 8, 10 reuniões no dia. Estamos aí no olho do furacão com todos os nossos clientes, porque a gente trabalha com financeiro, né? Com formação de preço, renegociação de propostas nesse momento aí Agora desafiador. deve estar tudo tranquilo, tudo em paz, né? Boa noite, doutora Camila também, que participou com a gente ontem aqui. Os escritórios devem estar assim, tranquilos, sem problema algum, né? Gente, olha, eu tô trabalhando bastante como nunca. Mas assim, a gente tem tido oportunidade de acompanhar a nível Brasil o que está acontecendo, porque a gente tem clientes em quase todos os estados do Brasil. Temos clientes de outros ramos também, que não é só advocacia. Então, a gente está conseguindo ter uma visão bem interessante, visão do lado da empresa, visão do consumidor, visão do escritório de advocacia. E assim, a gente tem aprendido muito, sendo muito criativo, buscando muita sabedoria para saber como contornar tudo isso e assim, né? Ter os menores impactos financeiros, se possível, né? Eu estava assistindo agora aqui, né, uma entrevista, né, um debate do presidente da OLX do Brasil, o Andres, o presidente da iFood do Brasil, o Diego, da Luiza Trajano, do Magazine Luiza, e do Marcelo, que é o presidente da Nestlé do Brasil, né? Falando aqui do quadro, da situação de momento, da expectativa, como é que eles estão enxergando, desse trabalho da grande indústria para não demitir ninguém. Mas todos eles têm uma visão bem clara da mudança da relação de consumo. Eu acho que isso para mim é muito bem claro, né? Na advocacia, acho que trazendo isso para a advocacia, eu vivenciei estou vivenciando dois momentos. O primeiro momento é do peticionamento eletrônico, né? Não é da sua época, Bia, você é muito jovem ainda. Ok. Eu cheguei a fazer petição em máquina de escrever, né? Eu fazer pesquisa na RT, você tinha que baixar livro por livro. Você passava a semana inteira trancado na biblioteca para baixar uma jurisprudência. Mas aí, do peticionamento eletrônico, eu acho que uns 10 anos, já foi ali, foi uma ruptura, um momento, creio que cria um paradigma, e aí vem um momento de ruptura. Ali foi um grande momento de ruptura do peticionamento eletrônico. Eu acho que uns 10 anos, uma parcela dos advogados ficaram pelo caminho lá, né? Os advogados mais tradicionais, que não tinham conhecimento nenhum de nada, de informática, nada, sem equipes, né? Esses ficaram por ali, porque muitos deles eu encontrei no balcão da sala da OAB pedindo para os funcionários da OAB ajudarem no token, no peticionamento eletrônico. Uma parcela ficou ali. Aí, acho que daquele momento para cá, eu acho que olhando hoje, começa um momento de digitalização, mais de informática, né? De tecnologia. E agora vem uma ruptura muito forte, né? Uma cisão muito forte. Muito forte. Muito forte, muito rápida, né? O advogado que não estava antenado com a tecnologia, com o uso das redes sociais, com o Google, com as ferramentas de CRM, com todas essas tecnologias que aí estão predispostas, né? Agora vai ter uma dificuldade absurda. O advogado que dependia somente do escritório presencial, Uhum. esse eu lamento informar que agora vai ter muita dificuldade. Sim, com certeza. Essa é uma fase que a gente repensa. Talvez você está aí no seu negócio pensando, puxa, às vezes fiz algumas escolhas erradas, ou eu poderia ter, sei lá, me preparado melhor.
A questão é que eu acho que faz mal a gente ficar pensando, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se não existe? A gente precisa hoje trabalhar com o que a gente tem na nossa mão, né? A gente poder, sim, usar a tecnologia mais do que nunca. Já se falava muito disso na advocacia e ficou muito claro com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, tem alguns clientes que eu tenho conversado e a gente tem concluído juntos, né? Alguns que eu falei assim, puxa, parece que vocês se prepararam para um momento como esse, porque a gente vê que escritórios que conseguiram se preparar não só nas ferramentas de tecnologia, mas financeiramente também, na própria comunicação com o cliente, estão sofrendo um impacto um pouquinho menor, embora todo mundo está sendo muito impactado nesse momento. Mas, Cristiano, eu realmente acredito que há ferramentas de gestão hoje em todas as esferas que podem ajudar a amenizar esse impacto. O impacto, ele é para todos. Agora, a velocidade do quanto isso vai te atingir, positivamente ou negativamente, eu acho que a gente está no momento certo para trabalhar isso dentro do nosso negócio. Eu gosto muito de um raciocínio que eu aprendi num livro que chama Hábitos Atômicos. O livro, ele traz um conceito de juros compostos de aprendizado, né, de conhecimento. De você melhorar cada dia, no mínimo 1%, e vai somando e vai aprendendo novas habilidades. Nós já estamos praticamente aí há 2 semanas parados, né? 14, 15 dias, creio eu. E tem alguns advogados ainda que não perceberam esse momento, né? Que é um momento de mais do que nunca de você desenvolver novas habilidades, e é esse o nosso objetivo. Bia, nessa série de lives que a gente está fazendo, hoje é a 20ª, eu acho. Tentar levar aos advogados novos conhecimentos, novas habilidades, para que eles possam desenvolver a advocacia de uma outra forma. Boa noite aí, o desembargador Amaury, que está comentando aí. E você, Bia, tem o conhecimento nessa área de finanças, de gestão, dos contratos do escritório de advocacia, você tem e domina como ninguém, né? Que dica inicial você poderia dar aí aos colegas advogados que estão nos acompanhando? Sim, gente, então preparei algumas coisas para compartilhar com vocês hoje. Como a gente está aí numa live de precificação e finanças, já pegue um papel, um caderno, né, uma calculadora. Mas assim, eu acho, até ontem eu estava participando de uma live, né? Tem algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, que estavam assistindo ontem. Eu acho, Cristiano, que uma das coisas que ficou mais evidente nessa fase que nós estamos é o gargalo do tempo e a gestão do tempo. Então, talvez, né, você no teu negócio falava, mas me falta tempo para isso, me falta tempo para aquilo. E talvez algo que todos nós estamos sendo confrontados nesse momento é que às vezes não era falta de tempo, era falta de disciplina. Era falta da gente ter uma visão um pouco mais a longo prazo para o nosso negócio. Então, gente, embora hoje... E mesmo em casa, mesmo em home office, tem que tentar manter uma disciplina. Tem que tentar manter a disciplina. Estudo. Gente, uma rotina, horário, você também estabelecer regras e limites do que você vai ver de informação, como que você vai organizar teu tempo, que tipo de informação você vai receber, você vai, né, deixar entrar para dentro, né, da tua casa, do teu negócio. Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho observado bastante, né, nos negócios, às vezes não era falta de tempo. Era falta de disciplina. Então, a gente sabe que hoje a gente precisa de disciplina para impulsionar o nosso negócio para crescer. E assim, cada dia é uma surpresa, né? Todo dia eu acordo de manhã e falo, ok, mais um dia, o que teremos para hoje? Só que, gente, eu realmente hoje estou diretamente à frente com muitos clientes. Na parte de negociação de contratos, a gente se antecipa com algumas coisas e a gente tem visto sucesso. Hoje eu recebi uma notícia maravilhosa de um cliente meu. Ele tinha um contas a receber bom hoje, né? De vencimento de boletos. Todos os clientes pagaram. Sabe o que é todos os clientes pagaram? E assim, a gente estava tão maravilhado, porque há 2 semanas atrás, quando começou tudo isso, a gente se antecipou em algumas estratégias. E assim, ganhei o meu dia quando eu recebi essa notícia deles. Então, eu sei que se nós usarmos a estratégia correta, não estou dizendo que a gente não vai ter impacto financeiro, muito pelo contrário. A gente está aqui também atuando com escritórios clientes nossos, que o cliente chegou deles e falou, olha, eu preciso suspender por 3 meses o pagamento, mas não posso suspender o trabalho. Preciso de vocês agora. Que tipo de estratégia tem por trás? E aí, logicamente, né, o advogado ele tem que ter uma visão, mais do que nunca, uma visão empresarial, né? É que a gente vem defendendo bastante tempo, né? O advogado ele tem que olhar para o escritório dele como se fosse uma empresa. Ele tem que ter visão empresarial, né? Não é uma lojinha,
né? Exato. Ele tem que ter uma visão empresarial. Não pode chegar para um cliente desse que, no momento, um cliente que já vem contigo há muitos anos, no momento de dificuldade tão grande quanto essa, fala, não, se você suspender o pagamento, eu vou parar de... Não pode fazer isso, né? Exatamente. Então, gente, muita coisa que você está passando no seu negócio, e eu acho que os dias mais difíceis são aqueles quando você recebe a ligação do cliente falando que ou precisa baixar o contrato, ou precisa suspender o trabalho. Muita coisa que nós estamos enfrentando é simplesmente algo que faz parte do negócio. É business, não é, é uma particularidade do meu escritório, ou agora, né, tudo está perdido, né? Eu até postei esses dias e muita gente me deu feedback, né, que um erro que você comete no seu negócio, ele é só uma vírgula, ele não é um ponto final. Um erro não invalida o seu sucesso anterior. Por quê, Cristiano? Eu vejo que é um momento de muita reflexão, muita gente se lamentando, por que que eu não fiz uma reserva financeira? Por que é que eu investi? Por que é que eu não investi? Não é tempo de se lamentar. Nós precisamos saber lidar emocionalmente com o que está acontecendo, trabalhar com o que tem na nossa mão. No linguajar... Como é que a gente pode... No linguajar do futebol, a hora de bater a bola no peito, parar, olhar o jogo inteiro, respirar para poder realmente dar o próximo passo, né? Eu não sei se você tem essa mesma expectativa que eu tenho certeza, você comunga das mesmas mentalidades aí, e eu tenho certeza que você está vendo exatamente como eu estou vendo. Eu percebo um oceano azul de oportunidades para os advogados em breve. Muito em breve. Eu estou vendo aqui que a RMR Advogada, né, reclamando que parou um pouco. O Google ele deu uma instabilidade. Né? É normal. O Google é reflexo dos anseios da sociedade. Se mudou os anseios da sociedade, mudou a relação de consumo, mudou a comunidade, muda o Google também. Então é normal. Mas eu percebo aí que vem um oceano azul de oportunidades e muitos processos pela frente, mas muitos, muitos. Você que está conversando com advogados do Brasil inteiro, né? Você tem essa mesma visão? Com certeza, Cristiano. Então, assim, óbvio que nós estamos no momento de enxugar custo, despesa, de olhar um pouco mais para dentro da gestão do escritório. Às vezes a gente fica olhando tanto para fora, a gente precisa olhar para dentro também. É momento de corrigir procedimentos, é momento de se reaproximar dos clientes, Cristiano, realmente com aquele coração, aquela vontade de ser um solucionador, de ser um parceiro do cliente, né? Às vezes a gente empenha tanto, né, para o fechamento da proposta, para o momento de negociação, e a gente peca na prestação do serviço, a gente peca quando... luta, né? Uma luta para trazer, você fica naquela luta diária para trazer cliente novo, aí você traz, assina o contrato, aí já você volta em tese para a rua para buscar um novo cliente, esquece que existe uma jornada dentro do escritório, uma jornada do cliente, e que você tem que trabalhar esse cliente na jornada. Você tem certeza que você faz várias vendas de vários negócios, várias oportunidades para os mesmos clientes, né? Se você trabalha bem esses mesmos clientes, você faz uma segunda venda, uma terceira venda, até porque já teve um CAC, né? Um custo de aquisição do cliente. Você já investiu para isso, né? Uhum, exatamente. Então, Cristiano, algo que eu vejo, às vezes o teu maior potencial, ele está nos seus clientes ativos, ele está nos clientes dentro de casa, ele está nos clientes que já estão no escritório. São esses clientes que vão te indicar para outras pessoas, esses clientes que vão ajudar a reforçar a tua reputação, a tua marca, a tua experiência. Hoje a gente fala, né, quando a gente comenta sobre precificação de honorários, a gente acha que é uma caixinha fechada, né? É só a gente usar uma fórmula, uma metodologia, e existe uma fórmula, uma metodologia, mas não é só isso. Há uma série de fatores que contribuem para o sucesso financeiro do teu negócio. Eu acho sim que é uma fase desafiadora, ela vai passar, né? É uma estação, só que é você que decide o impacto disso no teu negócio e se isso vai te fortalecer ou se isso vai te enfraquecer. Olha, eu não tenho dúvida alguma, né? O meu direct do Instagram, eu recebo mensagens assim das mais... Algumas, hoje até liguei para uma aluna, uma advogada, acho que de Cuiabá, ela dizendo, eu tô a fim de... eu não sei para onde que eu vou, tô querendo sair de casa sem rumo, não sei o que, tô desesperada. Eu falo, calma, vamos mudar a mentalidade, aproveita o tempo que tá aí, vamos estudar, vamos aprender coisa nova, é por aí, né? Mas eu tenho certeza que, infelizmente, uma boa parcela dos advogados estão anestesiados e não entenderam o que está acontecendo, né? Ao invés de aproveitar essa quarentena para... boa noite ao doutor Aguinaldo Bastos, aí, nosso parceiro também, o doutor André. O André é meu amigo lá de Alagoas, e quando eu vou falar com ele, ele fala assim, peraí, eu tô achando um abacateiro aqui, que é só embaixo do abacateiro que funciona a internet dele.
né? Cidade lá, como é que é a cidade lá? Já já o André vai pôr o nome da cidade, nosso amigo lá de Alagoas, gente boa demais. Mas os advogados, eles não entenderam que agora é hora de você buscar novas habilidades, de você sair dessa fase, dessa quarentena, 30 dias, 60 dias, não sei quanto tempo vai demorar isso, pão de açúcar, mas sair melhor do que entrou, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto, Cristiano, eu tenho pensado muito nessa frase, né? E ela diz assim: só te para aquilo que te move. Então, assim, é o momento da gente pensar o que é que movia a sua advocacia até aqui? O que é que te move? O que é que move o teu escritório? Porque só tem o poder de nos parar aquilo que tem o poder de nos fazer a gente se mover, a gente avançar, a gente crescer. Então, é um momento de reflexão também, da gente rever as nossas sensibilidades, as nossas fraquezas. Tá tudo muito fora do nosso alcance. Impactos e influências mercadológicas está fora hoje do nosso alcance, da nossa alçada. Mas a maneira como a gente enfrenta tudo isso é algo que eu tenho falado. Ou você vai sair disso mais forte, ou você vai sair disso mais frágil, né? Ou o teu negócio ele vai ser fortalecido, ou ele vai ser sensibilizado. Então, é um momento da gente realmente usar a gestão para fortalecer o nosso negócio, fortalecer a nossa advocacia, e há estratégias para todos os problemas que estão sendo apresentados nesse momento. Bia, eu recebi várias perguntas aqui ao longo do dia, né? Falando que ia fazer live com você. Antes de entrar nessas perguntas, tem um pensamento do Alvin Toffler que eu gosto muito e que eu acho que nunca foi tão atual. Ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Mais do que nunca agora, os advogados têm que reaprender a advogar, reaprender a atender os clientes, reaprender novas ferramentas para continuar sobrevivendo nesse mercado extremamente competitivo, né? Ô Bia, qual a primeira coisa que o advogado deve fazer quando ele vai elaborar uma proposta para o cliente? Você vai lá, o cliente liga, nesse momento conturbado, recebe uma ligação e fala: nossa, o cliente quer uma proposta. Qual a primeira coisa que o advogado deve fazer quando ele vai elaborar uma proposta para o cliente? Sim. Gente, antes de saber qual é o preço, eu preciso saber qual é o custo, né? Então, por quê? Antes de eu saber quanto eu vou cobrar, eu preciso saber quanto isso vai custar dentro do meu escritório. Então, algo, né, que eu sempre falo aqui nas nossas lives, eu tava fazendo cálculo, acho que a gente tá na nossa 6ª ou 7ª live, viu, juntos? O que você vende para o cliente? Você vende o seu tempo, você vende as suas horas de trabalho. Então, você precisa ter as finanças do teu negócio na ponta do lápis. Então, você precisa saber hoje qual que é o teu custo estrutural, qual que é o teu custo com a equipe. Você precisa repassar os impostos nessa proposta. Você precisa trabalhar com uma margem de lucro. Então, em que momento começa esse momento de precificação? É desde o primeiro momento que você fala com o cliente. Só que, Cristiano, é num foco diferente. Se você está falando com o cliente, seja no telefone, seja presencial, e tudo que você fica pensando quanto é que eu vou cobrar, quanto é que eu vou cobrar, você perde um momento muito importante ali, que é de focar realmente no problema do teu cliente, você se mostrar como um parceiro, você realmente ter um interesse genuíno naquilo que o teu cliente tá te passando, naquele problema do teu mostrar cliente. o benefício, né? Deixar bem claro para ele o benefício de contratá-lo, né? Gente, não tem alegria maior e satisfação maior do que você ser relevante para o teu cliente, do que você ser a resposta para aquele momento, você ser a solução para aquele problema que ele está apresentando. Por quê, Cristiano? Se o cliente ele sentiu segurança na tua comunicação, ele sentiu transparência, ele sentiu confiança, o preço é negociável, gente. O preço é negociável. Então, por mais que você passe uma proposta considerando custos, despesas, margem de lucro, impostos, são as nossas 4 bases para precificação. Você passou e aquilo ficou um pouco fora do que o cliente estava buscando, prevendo, ele vai te falar: puxa, doutora, não tem como melhorar um pouquinho essa proposta? Puxa, será que a gente pode parcelar? Porque você despertou o interesse nesse teu cliente também. E assim, Cristiano, a maneira como acho que a gente passa para o cliente a proposta, a maneira como a gente fala, a nossa comunicação, ela é muito importante, porque nós somos prestadores de serviço, nós não vendemos um produto, nós vendemos um serviço. Então, a primeira coisa, antes do cliente entender o seu preço, é ele entender
o quão relevante você é para ele naquele momento. É ele entender a estratégia que você vai usar e que você é a pessoa certa que ele precisa naquele momento. Ô, Bia, há algum fator que seria principal na decisão do cliente para fechar a proposta? O que é decisivo para o cliente para que ele feche a proposta? Gente, essa pergunta é muito boa. Não sei se todo mundo já pensou isso. Qual seria um fator principal ou é o aspecto principal de decisão para o cliente dizer sim, né? Para a proposta que você está passando, para o que você está propondo de honorários. Eu trabalho com esse tema de formação de preço há 8 anos, né? E diariamente eu estou fazendo propostas de precificação e renegociação de contratos junto com os meus clientes. Na minha opinião, um fator decisivo para o cliente, né, nesse momento de contratação, é a segurança que ele sente no advogado. E não é só uma segurança técnica, porque isso é o mínimo que nós temos que oferecer para o nosso cliente. Precisamos ser os melhores dentro da nossa área de atuação. E não por uma questão soberba, mas num sentido de você ser muito bem capacitado, especializado, preparado para dentro da sua área de atuação, do teu nicho, do teu know-how. Mas a segurança que você passa também no momento de falar uma proposta para o teu cliente, na maneira como você conduz uma negociação de honorários, isso vai fazer diferença. Por quê, Cristiano? O advogado ele tem muita facilidade de negociar os contratos dos nossos clientes. Mas quando chega o contrato dele, ele fala de tudo, menos na hora de pôr o valor. Tem dificuldade. Eu falei, pessoal, se tem dificuldade, se for comprar pelo menos a tabela da OAB, abre a tabela da OAB, mostra a tabela da OAB para você ancorar o valor. Arruma alguma coisa para você ancorar o valor, porque advogado negocia o honorário de todos, só que o deles, eles não sabem negociar. E você sabe por que isso acontece, Cristiano? Quando o advogado ele vai passar a proposta dele, às vezes ele traz um envolvimento emocional na situação. Hoje eu estava conversando já tarde com outro cliente meu da área trabalhista e a gente estava falando dessa dificuldade de você separar a esfera pessoal da esfera do trabalho, né? Da esfera profissional. Então, assim, quando você vai lá passar a tua proposta, você lembra se você tem reserva financeira ou não, se a conta está no negativo, você lembra do boleto que você tem que pagar e você perde o foco naquele momento. Assim, às vezes é melhor pedir um pouquinho menos para entrar esse dinheiro, né? Ô, Bia, como objetivamente podemos fazer um cálculo do preço? Como é que a gente pode calcular o preço para que a gente possa apresentar para o cliente nosso? Vou passar rápido a fórmula aqui para dar tempo de todo mundo anotar sem cair a conexão. Gente, vamos fazer um cálculo bem fácil, bem objetivo. Como que eu chego num valor aí de 1 hora de trabalho? Não estou falando que é você cobrar por hora, mas você precisa saber quanto custa 1 hora do teu tempo, por quanto você deveria vender 1 hora do teu trabalho, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é você estabelecer um prolabore para você mínimo, um valor que você gostaria de tirar por mês, tá? Não estou falando ali um prolabore na folha, mas estou falando ali uma retirada fixa. Então, vamos trabalhar aí com um valor de R$5.000, por exemplo, que seria um prolabore mínimo aí para você, né, bancar suas despesas, os seus custos. Lembrando que você precisa separar as finanças pessoais das finanças do teu negócio. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, eu vou considerar também as minhas despesas. Então, vamos supor que você tem um aluguel, você tem um condomínio, você tem, às vezes, uma secretária que te ajuda, ou você tem o sistema, tem outros investimentos que você faz. E você colocando na ponta do lápis, você tem aí mais R$8.000 de despesas no teu escritório, tá? Então, você teria aí um custo de prolabore, um custo aí mensal seu, que você gostaria de tirar por mês, e mais uma despesa. E somando tudo isso, a gente tem aí R$13.000, por exemplo, entre custos e despesas dentro do seu escritório. Então, nessa metodologia de precificação, nós vamos usar custos, despesas, você vai considerar isso na sua base de cálculo também. E você vai considerar uma margem de lucro em cima de tudo isso, tá? Que é o quarto componente. Sem analisar custos e despesas, tem um outro fator muito importante, que é qual o tempo que você tem disponível para a realização de todo o seu trabalho.
Então, né, lamentavelmente ou não, nós somos limitados, nós temos uma limitação de tempo. Então, se hoje você trabalha uma média de 8 horas por dia, você precisa mensurar quanto tempo você consegue dedicar para a atividade fim do teu negócio. Por quê, Cristiano? A gente gasta muito tempo com atividade que não é a nossa atividade fim. Ah, você gasta tempo aí com uma parte operacional, ou você divide o teu tempo também nas tuas ações de captação, você faz o teu financeiro, você emite boleto para cliente, você faz a parte administrativa do teu escritório. Então, vamos usar aqui na nossa base de cálculo que você consegue trabalhar 6 horas por dia na atividade fim do teu negócio, pelo menos 6 horas por dia. Se você trabalha 6 horas por dia, nós temos mais ou menos 22 dias úteis no mês. Então, se a gente pegar essas 6 horas vezes 22 dias úteis, você trabalha mais ou menos 132 horas no mês. O que é pouco, gente, se nós formos olhar, porque às vezes a gente perde uma manhã inteira ali numa reunião com o cliente, ou a gente se atrasa ali, uma audiência que atrasou e a gente perdeu a tarde toda. Então, tô falando rapidinho, mas vocês estão acompanhando, né? Então, se a gente tem aí 132 horas de trabalho no mês, você vai anotar esse número aqui. Se você trabalha você, teu sócio, mais 5 pessoas, 3 pessoas, calcula essa disponibilidade de tempo que você e a tua equipe têm no mês. Porque o tempo ele é o maior desafiador. Ele pode ser o maior gargalo dentro do nosso escritório, ok? Então, se nós temos aqui um custo com remuneração aí de R$ 5.000 por mês, que seria uma expectativa mínima de Prolabore, mais 8.000 aí de despesas, né, gerais do teu escritório. Isso dá R$ 13.000. Mais a alíquota de impostos. Então, eu vou usar aqui um cálculo de 13.000. Se você dividir isso por 132 horas de trabalho, que é o que você tem disponível no mês, isso dá quase R$ 100, dá R$ 98 a hora de trabalho. Isso é o que custa a sua hora para pagar o seu Prolabore e para pagar as suas despesas dentro do escritório. Em cima disso, você vai jogar uma margem de lucro. Então, vamos supor que você trabalhe aí com 100% de margem de lucro e você chegue no valor hora de R$ 200. Então, gente, uma hora que você fica ali com o teu cliente, ou uma consulta, ou ali a tarde toda, às vezes, que você perdeu num compromisso, enfim, você consegue calcular quanto isso está te custando por dia, por mês. E quando o cliente pede uma proposta de honorários, a primeira coisa que você vai fazer é calcular essa demanda de tempo. Não estou falando para você cobrar por hora do cliente, para você falar quanto custa a tua hora de trabalho, porque a gente sabe que não é uma prática comum, mas você precisa fazer esse cálculo internamente. Então, resumindo, pega todo o teu custo e despesa, inclusive os impostos, e divide pelas horas disponíveis de trabalho que você e a tua equipe tem. Porque, gente, nós vendemos tempo, nós vendemos horas de trabalho. E o cliente, ele gera um custo dentro do escritório. Então, antes de saber o preço que eu vou cobrar, eu preciso saber quanto isso vai me custar. Então, essa é uma base de cálculo que você pode usar quando você for fazer precificação. Ô, Bia, a gente estava na pergunta, quando o cliente pede para renegociar o contrato, por onde que você começa? Talvez isso vai acontecer bastante. Então, a primeira coisa que você precisa olhar, analisar, quando o cliente pedir para renegociar os honorários, é você já saber qual a margem de lucro você estava tendo em cima desse contrato. Porque a ideia é que você negocie o que é margem de lucro e não o que é custo e despesa. Porque vamos supor que tem um cliente lá que te paga R$ 5.000 por mês. Não é 5.000 de lucro. 5.000, ele engloba custos, despesas e uma margem de lucro. Então, como que a gente consegue chegar nesse cálculo? Registra tempo, registra as horas de trabalho que você se dedica para esse cliente. Esse é o melhor momento para você implantar um timesheet dentro do teu escritório. Mesmo que você use uma planilha de Excel, se você tiver o sistema, ótimo. Se não, você anota numa folha, passa para uma planilha depois, começa a construir um histórico de demanda de tempo desse cliente dentro do teu escritório, porque ele gera um custo e uma despesa, e você vai inicialmente tentar negociar com ele o que é margem de lucro, que é aquela gordurinha de lucro que você está tendo nesse contrato. Antes de negociar custo e despesa e você começar a olhar... Mas você precisa... Sim, antes de você começar a negociar... ter esse cálculo, né? Ter esse número, né?
Sim, antes de você começar a negociar o que é custo e despesa, você negociar o que é margem de lucro. Então, analisa comigo, se custa 2.000 por mês o cliente, você estava cobrando 4.000, você estava com 100% de margem de lucro. Então, você vai começar a negociar com ele o que era essa gordurinha de margem de lucro. Então, a primeira coisa, gente, o cliente pediu para negociar, você não tinha timesheet, não anotou horas de trabalho. A primeira coisa que você tem que fazer parar é quanto tempo, mais ou menos, esse cliente estava demandando de horas de trabalho por mês para você, para os seus advogados. E aí, sim, quanto que esse contrato estava custando? Porque a gente já falou de uma metodologia de precificação, você já sabe fazer o cálculo, né? Aí sim, esse cliente aqui estava pagando 10.000 por mês e ele estava custando 9 para a gente, porque ele nos demanda muito. Então, a gente já estava meio pagando para trabalhar, mas a gente precisa desse cliente aqui dentro do escritório? Ok. Só que, às vezes, é um cliente que vai te representar um ganho futuro, né? Não é um cliente que a curto prazo ele pode estar te gerando lucro, gerando rentabilidade, mas a longo prazo você pode ter o retorno desse investimento. Um cliente, gente, que hoje você melhora o preço, você dá um desconto, ou até mesmo como eu contei antes, vai suspender o pagamento por alguns meses e vai retomar depois, dificilmente esse cliente vai sair algum dia do teu escritório ou da tua carteira. Então, é um momento da gente tentar manter a receita que a gente tem, ou no mínimo os clientes que nós já temos. Quando você for dar desconto, né, você ter também toda uma argumentação com esse cliente, você, né, explicar, né, o interesse do escritório em manter a qualidade, em manter a equipe, em manter uma estrutura. Mas estamos todos no mesmo barco. Então, pode ser que a curto prazo você não vá ter uma rentabilidade como você esperava, mas a longo prazo você vai conseguir retomar, né, esse tempo que você está despendendo para o cliente. Então, uma dica que eu estou dando, né, para os escritórios que nós atendemos: cliente suspendeu o pagamento ou pediu desconto, anota o timesheet, registra tempo, registra as horas de trabalho. Isso é muito importante para depois, pelo menos, né, de uma retomada daqui 2 meses, 3 meses, você ter um relatório para prestar contas para esse cliente desse tempo dedicado mesmo durante esse período que não houve, né, o pagamento ou que não houve o cumprimento total do contrato. Então, resumindo, analisa tempo, né, o quanto esse cliente está demandando hoje dentro do escritório, e é um momento mais ideal para a gente realmente se mostrar como um parceiro. Eu tive um cliente numa situação como essa e eu falei assim, gente, eu não vou abandonar vocês justo nessa etapa. Era um cliente que estava começando a consultoria quando iniciou, né, toda essa situação mercadológica, e rapidamente a gente viu que as finanças estavam muito comprometidas, ele não tinha se estruturado. E aí eles falaram, puxa, eu acho que a gente agora... Assim, eles estavam desesperados, um caos. Eu falei assim, gente, contem comigo, né? Não é nesse momento que eu vou deixar de ajudá-los, eu vou deixar de estar junto, de estar ao lado, porque eu sei que o meu trabalho nesse momento é muito importante para vocês. E talvez é isso que você vai observar nos seus clientes também. Talvez você nunca foi tão útil para o teu cliente como agora. Então, é o momento da gente se ajustar em relação às finanças, ok? E você prever também ganhos futuros, porque pode ser que você não tenha nesse momento, né, esse retorno financeiro que se esperava. Algo que eu falo muito, que é a minha frase, é: transforme conhecimento em retorno financeiro. Uma hora ele vem. Pode ser que não seja agora, mas com certeza isso vai contribuir para o fortalecimento da tua marca, do teu nome e da tua reputação, ok? Então, é essa a dica que eu deixo dentro deste ponto. Geral, né? Que conselho você pudesse dar agora aos advogados que estão nos acompanhando nesse momento tenso, preocupados aí? Que conselho você pudesse dar? Que conselho você daria? Sim. Gente, que você busque olhar para dentro do teu escritório nesse momento, para a gestão do escritório. Trabalha com o que você tem na sua mão, né? Estreita relacionamento com os teus clientes que já estão dentro do escritório. Teve um cliente nosso, né, que a gente desenvolveu essa estratégia já 2 semanas atrás, que foi esse que eu comentei, que ele tinha muitos pagamentos a receber hoje, né? E todos os clientes pagaram. Então, a gente se antecipou
com informações, a gente escreveu uma carta, né, breve para cada cliente, falando desse momento. Você ter uma lista de transmissão ali no WhatsApp, você contatar os teus clientes via e-mail, via telefone, ok? E eu quero deixar a dica de leitura. O Cristiano sempre pergunta dos meus livros nas lives e eu nunca tô com eles aqui. Então, gente, eu tenho 2 livros sobre esses temas. Perguntaram ali para mim a diferença dos livros, né? Então, esse verdinho aqui está entre os mais vendidos desde quando eu lancei ele. Eu vou lançar um próximo livro no final desse ano, com algumas atualizações. Esse livro aqui fala só de precificação. E o livro azul, ele fala de precificação e finanças também. E gestão financeira. Então, é o que eu indico nesse momento a leitura. Né? Se eu fosse indicar um dos 2, eu indicaria o azul, porque é o último livro, é o mais atualizado. Estou muito animada para esse ano lançar um 3º livro também sobre finanças, sobre formação de preços. Né? Então, aproveita esse momento para ler, para fazer curso, para você se atualizar, né? Para participar das lives. A gente tem muitas lives aí, a gente pode selecionar aquilo que é um conteúdo interessante para o nosso escritório, né? E eu tenho certeza, gente, que é um momento que vai nos fortalecer, vai fortalecer o nosso escritório, né? E a gente vai conseguir superar isso. E uma coisa assim, Cristiano, que eu tô achando muito interessante. O pessoal tá olhando para o financeiro com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção. A financeira é aquele departamento dentro do escritório, né? Que a gente só acha que paga conta, recebe conta. E na verdade não. É um combustível insubstituível dentro do nosso escritório. E sem o financeiro não há avanço. Então, o financeiro, ele é o coração do nosso negócio, né? Então, que a gente possa olhar para dentro do financeiro com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de profissionalização e aproveitar esse momento para pôr ordem na casa, né? Tanto na nossa casa, né, no âmbito familiar, também na nossa casa escritório e usar bem o nosso tempo nessa fase. Por isso que eu deixo para vocês aí a indicação desses livros. De tempo em tempo eu faço sorteio desses livros lá no meu perfil também. E eu espero poder estar com vocês mais vezes, ok? Estavam perguntando do livro da Bia, ó, acho que está o contato dela no Insta, sigam a Bia, né? Ela tem ótimos livros, tem ótimos conteúdos de uma área que a Faculdade de Direito não nos ensina, né? Que é a questão da precificação, a questão dos honorários, isso é fundamental, né? Bia, eu queria te agradecer, tá bom? Tira casaco, põe casaco, casaco, põe casaco, aí 7 vezes, 8 vezes, mas foi. Sim, nós conseguimos falar aqui, acho que algumas questões bem relevantes que amanhã o pessoal já vai poder colocar em prática no seu escritório. E, gente, qualquer dúvida, podem me mandar, me manda uma mensagem lá no Instagram. Tem canal no YouTube também, Precificação e Finanças na Advocacia, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre esse tema. E foi um prazer estar com vocês nessa noite. Obrigada pela companhia de todos. Cristiano, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Mais encontros, mais lives, tudo novo sobre esse tema, né? Cada dia tem sido um aprendizado e eu acredito que para cada um tá assim também, né? Cada dia com as suas exigências, com os seus desafios, né? E a gente trabalhando para que tudo isso possa nos fortalecer. Ok, Cristiano, um abraço para você. Até a próxima. Obrigada, gente.